Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Salomão, mais conhecido como sábio Salomão, ele sabia realmente o que acontecia depois da morte física? Sim ou não? Então, peço a você que fique até o final desse vídeo. Esse estudo aqui está muito interessante e você talvez vai ouvir coisas que você nunca ouviu ou então leu e passou desapercebido. A pergunta é: Salomão, o sábio Salomão, ele realmente conhecia o que acontece no além da vida, na vida após a morte física do corpo? Eu começo perguntando assim porque, e eu vou te responder aqui, se ele conhecia ou não, é porque existem algumas religiões que acreditam que na mortalidade da alma, que a pessoa morre e ali acabou, que não existe uma parte imaterial dentro de nós que sobrevive após a morte física, a morte do corpo. Então, essas religiões, tipo os TJs, os adventistas e outros que acreditam na mortalidade da alma, eles citam Salomão, citam Eclesiastes, para tentar provar que a pessoa morreu, acabou, que não existe um espírito, uma parte material que vive após a morte física. Mas a pergunta é, Salomão realmente ele sabia o que acontecia após a morte do corpo? Então vamos lá sem perda de tempo. Eu vou tentar ser breve, mas se o vídeo ficar um pouquinho longo, eu peço que você fique até o final. Afinal de contas, nós vamos aqui estudar. E você, com seu raciocínio, depois do vídeo, você vai tirar suas conclusões. Então vamos lá. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, Eclesiastes 3:22. Preste atenção. Eclesiastes 3:22. Salomão diz assim, ó: Assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter o prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa. Pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Então, olha só aqui a pergunta de Salomão, em Eclesiastes 3:22. Ele pergunta, primeiro, aqui no contexto do versículo, né, na primeira parte, melhor dizendo, ele diz que o que nós temos que fazer de melhor na nossa vida é aproveitar a vida, ter prazer no trabalho físico, porque essa é a nossa recompensa. Aí ele conclui dizendo, no mesmo versículo, no segundo trecho, pois como podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Então aqui Salomão ele já pergunta como é que o ser humano sabe o que acontece depois da morte. Então as pessoas lêem esse versículo e passam desapercebidos. Eu estou falando aqui na linguagem de hoje. Então que já deixa uma certa noção de que Salomão ele não sabia o que acontecia após a morte. Aí você compara com o versículo 21, Eclesiastes 3:21. Como é que alguém pode ter certeza de que o sopro de vida do ser humano vai para cima e que o sopro do animal desce para a terra? Aqui em linguagem de hoje traz sopro de vida, mas em outras traduções traz espírito, né? Certo? Traz o termo espírito. Então, olha só a pergunta dele, ó. 3:21 de Eclesiastes. Como é que alguém, ou qualquer ser humano, pode ter certeza, inclusive ele, está se referindo a a humanidade, inclusive ele, que era ser humano, igual a mim e a você. Como é que o ser humano pode ter certeza que o sopro de vida do ser humano vai para cima e do animal para baixo? Então aí ele, aqui no versículo 21 e 22, ele se pergunta, ele deixa essa pergunta aí pra gente, digamos assim, como é que o ser humano tem a certeza realmente que acontece depois da morte? Então, só um detalhe aqui, já para continuar o estudo, sabe qual é o problema? É porque as religiões, as pessoas gostam muito de endeusar o ser humano. Ai, Salomão era um homem inspirado, escreveu o livro. Calma aí, não é bem assim. Se o Senhor Jesus quiser me revelar algo aqui agora, exemplo, algo espiritual, ele pode revelar sim, sim ou não, sim. Então eu posso aqui pregar algo espiritual que o Senhor me revelou. Só que eu não sou um Deus.
Eu estou falando daquilo isoladamente que o mestre me revelou e eu estou ensinando ao povo. Mas eu não sou nenhum tipo de Deus ou melhor do que qualquer outro ser humano. Porque o Senhor Jesus ele pode revelar quem ele quiser. Preste atenção. E esse é o problema dos religiosos. Não, se foi Salomão que falou, ele sabe do mundo espiritual. Não. Salomão era um homem pecador, falho a mim e a você. Ele era sábio. Escreveu, segundo o que a gente tem, 3 livros. Mas, primeiro, pode ler Provérbios. Provérbios é um livro totalmente sábio, mas é um livro sábio. Ele compara o insensato com o sábio, ele compara o prudente com o simples. É algo terreno. É uma sabedoria terrena, digamos assim, no sentido de que, como é que eu posso dar aqui um exemplo bem simples para você entender melhor? Você pega esses sábios de hoje aí, no mundo moderno, Einstein, esse sábio aí que a ciência cita tanto, né? Realmente homens sábios, inteligentes, mente iluminadas, mas coisas terrenas, coisas do mundo terreno, né? E Salomão, você pode ler com atenção, sinceridade. Cantares nem se fala. Cantares ali é um poema para um casal. Ali não tem nada de espiritual. Pode ler Cantares, que Salomão escreveu. Um livro totalmente ali que é muito interessante para o homem, para a mulher, para o relacionamento, para o casamento. Você lê Eclesiastes do início ao fim. É tudo que acontece debaixo do sol, debaixo do sol. Ou seja, da terra. Salomão está falando de coisas terrenas. Era um sábio, sim. Tinha inspiração, sim, ok. Mas pode ler com sinceridade. Ele não era um sábio espiritual que revelava o mundo espiritual. Assim como o Senhor Jesus revelou. Como está lá em. Eu não nem lembro, vou só citar aqui para ganhar tempo. Está lá em Mateus 12:42, né? O mestre fala: Eis aqui quem é maior que Salomão. Presta atenção. Por que o Senhor Jesus diz em Mateus 12:42? Esse aqui quem é maior que Salomão? É porque o mestre está dizendo que Salomão fala de coisas terrenas. Salomão era sábio, mas falou de coisas terrenas, coisas materiais, da vida humana. A palavra dele é proveitosa, sim, mas para o ser humano viver ali com sabedoria, com prudência, é interessante sim, mas para o ser humano em si ali, para o mundo em si, para o cotidiano do dia a dia. Salomão escreveu nesse sentido. E ele meditava muito nas coisas terrenas. Agora eu, Jesus, eu falo das coisas espirituais, das coisas que vêm do alto, do céu. Entendeu? Então por isso que ele fala que eis aqui quem é maior do que Salomão. Por quê? Porque Salomão era sábio, mas falava de coisas terrenas, debaixo do sol, da terra. Já o Senhor Jesus falava de coisas espirituais, do céu, de que ele viu, do que ele ouviu da parte do Pai. Compreende? Então o problema das religiões é essa. Não. Quando se trata de uma pessoa que escreveu um livro da Bíblia, é um Deus. Não. Salomão era um pecador, igual a mim e a você. Um homem. Sábio. Né? Mas que não era nenhum tipo de Deus e não quer dizer que por ele ter escrito 3 livros aqui, sabia das coisas celestiais. Não. Se você compreender isso, você vai compreender melhor o livro de Eclesiastes e os escritos de Salomão. Ele não sabia do mundo espiritual. Ele não sabia o que acontecia após a morte. É tanto que aqui em Eclesiastes 3, 21 e 22 ele pergunta: como é que o ser humano sabe o que vai acontecer depois da morte? Compreende? E aqui a passagem muito citada pelos mortalistas, né? Que dizem que a pessoa morre e acabou, porque Salomão escreveu aqui em Eclesiastes 9 e o versículo 5 e o 10, né? Ou 5. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles não vão receber mais nenhuma recompensa, né? O 10. Tudo que você tiver a fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada. Ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, é para lá que você vai. Então aqui, Salomão, ele aqui deixa claro, e esses 2 versículos, inclusive outros, é muito mal interpretado pelas religiões mortalistas. Salomão está falando da morte física. Não está falando do espiritual, gente. Está falando da morte física. Realmente todo mundo morre e vai para a sepultura. E lá na sepultura não tem conhecimento, não tem. Compreende? Não tem conhecimento de nada. Então, Salomão, você tem que compreender que ele era muito sábio, mas não era uma pessoa que conhecia o mundo espiritual. Claro que não. Os livros dele são interessantes, sim, mas para o mundo material, sabedoria ali humana, para você ser uma pessoa prudente, ser uma pessoa sábia,
Agora o Senhor Jesus que vem dizendo que eis aqui quem é maior que Salomão, esse sim, esse revelou o espiritual da coisa, compreende? Então você não pode usar Salomão, os escritos de Salomão, para tentar provar que a pessoa morreu e acabou. Até porque Salomão está falando do além, está falando da morte até a sepultura. Você tem que compreender isso. Aqui no versículo 14 de Eclesiastes 7, preste atenção, Eclesiastes 7,14. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade quanto a dificuldade. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, tá vendo? Salomão aqui deixando bem claro que ele é um ser humano igual a mim e a você. Ninguém sabe o dia da manhã. Só pertence a Deus, né? Então, o livro todo, pessoal, de Eclesiastes, Salomão está falando de coisas materiais, coisas terrenas, não tem nada a ver com o espiritual, certo? Quem veio revelando o espiritual foi o Senhor Jesus, que falou isso aqui que é maior do que Salomão. E ele falou em muitas passagens que nós temos um espírito que sobrevive após a morte física. Então a pergunta foi, Salomão realmente ele sabia sobre o que acontece, sobre o que acontecia depois da morte física? Não, ele não sabia. Quando ele fala que no, na sepultura, para onde tu vai, não há amor, não há conhecimento, não há sabedoria e outras coisas parecidas com essa, não há recompensa. Ele está falando da morte física, até a sepultura, não está falando do mundo do além. Você tem que compreender isso. Aí eu li Eclesiastes 3:22, que ele faz a pergunta, né? E quem é que sabe o que vai acontecer realmente depois da morte? Então ele prova que ele não sabia. As pessoas é que fazem confusão aí, quer usar a palavra dele, os escritos dele, para dizer que ele está dizendo que a pessoa morreu, acabou, que não existe mais um espírito. Ele está falando nada disso, está falando de espírito, coisa nenhuma. Aí quando você vai aqui em 2 Crônicas, capítulo 1, do 7 ao 12, ó, vamos só fazer outra comparação aqui. 2 Crônicas. Eu quero que você tenha um pouquinho de paciência, porque é um estudo, certo? A partir de hoje você que acredita que Salomão falou, que a pessoa morreu, acabou. Ele não falou isso em momento nenhum, ele jamais pregou isso. Ele não está falando do espírito, do espiritual. Aqui em 2 Crônicas, ó, capítulo 1, vamos ler do 7 ao 12. 2 Crônicas, é 2 Crônicas porque não é uma carta, é um livro, então não é 2 Crônicas, é 2 Crônicas, certo? É 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 12, ó. Vamos aqui, olha só, presta atenção. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão, né? E perguntou, o que você quer que eu lhe dê? Preste atenção. Olha só, preste atenção, pessoal, isso aqui é muito interessante. Aqui, Javé aparece a Salomão, né? E pergunta, o que você quer que eu lhe dê? Aí Salomão responde, ó. Tu sempre mostraste um grande amor por Davi, meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no seu lugar. 9. Agora, Jeová, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Olha só o 10. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar esse povo tão grande? Então observa o tipo de sabedoria que Salomão pediu a Javé. Ele não pediu sabedoria espiritual para conhecer o mundo espiritual. Não. É aqui onde os religiosos se confundem e não compreendem. Eles acham que Salomão sabia o mundo espiritual, que Salomão era um tipo de Deus, era do tamanho do Senhor Jesus e conhecimento. Não. Perceba que em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, ele pede sabedoria a Javé para governar o povo. Tipo assim, me ensina a ser um líder desse povo, me ensina a como conduzir esse povo. Ele tá pedindo sabedoria para governar o povo. Ele não está pedindo sabedoria do céu para saber o mundo espiritual. É aqui onde os religiosos não entendem. Não, Salomão ele era sábio, ele sabia o mundo espiritual porque ele pediu sabedoria a Deus. Não. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. A sabedoria que ele recebeu ali foi para governar o povo, não para conhecer o mundo espiritual. Você tem que compreender isso. Então, quando o mestre diz mais uma vez lá em Mateus 12:42, eis aqui quem é maior que Salomão, o que é que o mestre está dizendo? Porque Salomão era sábio, mas das coisas terrenas, das coisas abaixo do sol, entendeu?
ele meditava, analisava, via o que acontece todos os dias ali no cotidiano e começava a ganhar experiência. Ele raciocinava e tornou-se sábio porque ele meditava, raciocinava. É tanto no livro de Eclesiastes, ele fala, né? Eu meditei, analisei, comparei e tal. Mas de coisas terrenas, pessoal. Já o Senhor Jesus falava de coisas espirituais. Esse sim conhecia o espiritual. Esse sim sabe o que acontece depois da morte do corpo. Então a pergunta foi aqui, para não alongar muito, tem mais aqui outros versículos que eu poderia provar, mas eu não gosto de gravar vídeo muito longo. Talvez eu possa gravar uma segunda parte. Tem outras passagens aqui que provam bem claro que Salomão não falou de vida após a morte. Ele falou da vida, da morte até ali a sepultura. Que lá não tem conhecimento, não tem. Ninguém louva, né? A Deus e tal, mas é lá na sepultura, o corpo. Ou você já viu algum corpo louvar a Deus? Um corpo morto, homem morto. Pode louvar a Deus? Claro que não, tá falando do corpo, da morte física. Não tá falando do espiritual. Então a pergunta foi, Salomão ele sabia realmente o que acontece depois da morte física? Porque essas religiões aí que não creem na vida após a morte se baseia aqui em Salomão, em Eclesiastes 9, versículo 5 e 10, para dizer que está aqui, ó, a pessoa morre e acabou, não existe vida após a morte e tal. Só que Salomão está falando do espiritual, está falando da morte física, até a sepultura. Compreende? Foi o Senhor Jesus quem nos mostrou o espiritual e o que acontece após a morte. É tanto aqui para concluir, eu não vou entrar aqui no mérito que se era uma parábola ou não, mas lá em Lucas 16, não me falha a memória, o mestre fala sobre o rico e Lázaro que morreram, foram sepultados e no mundo do além os espíritos estavam lá conversando. Então isso aqui é uma prova grande, né? Ah, mas é uma parábola. Mesmo assim, se fosse uma parábola, o mestre não poderia usar de uma mentira para pregar uma verdade. Ele é mestre, ele não seria maluco de usar uma mentira que a pessoa morre e acabou, não existe um espírito após a morte, o mestre não ia confundir eu e você. Porque ele falou bem claro lá em Lucas 16. O rico e Lázaro, ambos morreram, foram sepultados, mas é o espírito lá no mundo além conversando. Então, se é parábola ou não, não importa. Ele deixou claro que existe sim uma parte material da gente que sobrevive sim após a morte física. E além de outras passagens que ele falou, né? Mateus 10, 28, não tem mesa que mata o corpo, mas não pode matar o teu espírito que está dentro de ti, né? Então, o mestre, em inúmeras passagens, deixa claro que você tem um espírito, sim, que sobrevive após a morte física. Então, eu concluo o vídeo dizendo, não, Salomão ele não sabia o que acontecia após a morte física. Ele mesmo falou em Eclesiastes 3, 21 e 22, certo? Eles e tudo que ele falou, que escreveu, foi coisa que acontece do sol para baixo, não do sol para cima, que é o céu. Ele não fala de coisas espirituais, e coisas terrenas, certo? E eu concluo dizendo, a sabedoria que ele pediu a Javé, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 12, acho que no versículo 10, né, ele pediu sabedoria para governar o povo. Ele não pediu sabedoria espiritual para saber o que acontece no mundo espiritual. Ele pediu sabedoria para governar o povo, ou seja, algo terreno, certo? Então é isso aí, esse é o vídeo, espero que você tenha compreendido. Existe sim vida após a morte. Salomão ele não sabia o que acontecia após a morte física. Ah, como é que você sabe então, Cristiano? Porque o Senhor Jesus que revelou, né? Quando ele falou que esse aqui queimou com Salomão, porque é ele que revelou o mundo espiritual. Então o Senhor Jesus sabia sim, e sabe o que acontece após a morte física. Então hoje eu tenho certeza que nós temos um espírito que sobrevive após a morte física, se baseando nos ensinos do Senhor Jesus, certo? E não nos ensinos de Salomão e outros aí que não conheciam o que acontece após a morte física. Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho a mandar congregar conosco.